Possíveis fraudes em licitações são investigadas em 2 cidades da região. Os moradores de Pontal e de Pradópolis estão inconformados com as irregularidades. O caso foi parar no Ministério Público. É investigado um suposto esquema de corrupção nas 2 prefeituras. Marcelo Tiepolo, ex-funcionário da administração em Pontal, já havia sido preso junto de outras pessoas do executivo, mas chegou a ser solto, atuou por Pradópolis e voltou a ser preso. Eles praticaram no período de 2009 a 2012, eles formaram uma quadrilha para desvio de dinheiro público, né? Marcelo passou a atuar em Pradópolis como chefe de gabinete e pregoeiro e estaria agindo ao lado do prefeito da mesma forma que na outra cidade. Tomamos conhecimento que ele e o prefeito atual de Pradópolis estariam também agindo da mesma forma como agiram aqui em Pontal. Algumas empresas teriam sido criadas para prestar serviços na administração municipal de Pradópolis. Algumas empresas que fizeram parte desse esquema de corrupção, tá, passaram a fornecer também para a administração pública de Pradópolis. Mas não é só isso não. Outro comportamento que utilizaram lá foi em relação à criação de empresas e essas empresas passaram a prestar serviço unicamente para a administração pública. O prefeito de Pradópolis, Aldair Cândido de Souza, alega que contratou Marcelo pela experiência e que o exonerou assim que soube que empresas de Pontal estavam participando de processos licitatórios também em Pradópolis. Algumas das empresas que circularam por Pontal também estariam circulando por aqui. Isso é fato. Quando nós tomamos conhecimento disso, no último dia 11 de junho, nós já alertávamos ao Marcelo que no próximo dia 17 de junho passado, ele já não faria mais parte do nosso grupo de servidores. O promotor responsável pelo caso enviou documentos para a Câmara tomar providências. Segundo ele, é o dever do Legislativo fiscalizar o Executivo. Uma comissão especial de investigação foi criada em maio pela Casa de Leis, mas ainda não houve indicação de quem vai fazer parte dela. O presidente da Câmara garante que até a próxima semana a investigação irá começar. Positivo, essa aí foi criada, mas não foram aberta ainda. Provavelmente a semana que vem já está pronto tudo para eles dar o encaminhamento na CI. Mas alguns vereadores garantem que a comissão já deveria estar formada e revelaram estranhezas no Executivo e Legislativo. Que é louvável a atitude do senhor presidente na questão afetiva, na questão fraternal, considerando que o prefeito a ser investigado como chefe do Executivo, a toda a sua administração, irmão, nesse ponto de vista é salutar, mas do ponto de vista legislativo, jurídico, a questão legal em si dos trabalhos, camareiro, tá, deixa muito a desejar. No dia que a gente protocolou o requerimento da CEI, o prefeito mandou a toque de caixa todas as respostas do requerimento com os processos licitatórios, só que faltando, né? Quando a gente foi analisar, só tinha o edital, só tinha o contrato e a gente quer o processo inteiro. Sobre as denúncias, o presidente da Câmara foi enfático. Nunca tivemos problema com nada. Estamos iniciando há 6 meses na política. Pode procurar onde vocês quiserem, vocês não vão encontrar nenhuma irregularidade nossa. Apenas trabalhamos com pessoas e podem ter algum problema, que não são todos iguais. O promotor reforça que existem evidências de fraude por parte do prefeito de Pradópolis, Aldair Cândido de Souza. Prefeito de Pradópolis, os documentos que nós temos, né, existe inclusive um processo licitatório, tá, que foi suspenso pelo Tribunal de Contas, exatamente pelo direcionamento dos objetos de licitação. Mas não foi só isso não, tem outros processos licitatórios lá que nitidamente demonstram fraude. A Procuradoria-Geral e o Tribunal de Contas também foram acionados pela promotoria. Davi Florim, de Pradópolis, para o Jornal da Clube. Sobre a abertura do inquérito de investigação, os vereadores aguardam resposta da presidência da Câmara. O advogado de Marcelo Tiepolo não foi localizado para comentar o assunto. Ao vivo, a repórter Gislene Lopes traz mais informações sobre esse assunto. Gislene. Lúcia, aqui ao meu lado está o advogado Luiz Scarpino Júnior. Doutor, as possíveis fraudes em Pontal e Pradópolis podem revelar que a ação foi pensada e executada apostando na impunidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, hoje em dia, só amadores podem considerar que grandes crimes ou fraudes em licitações
possam acontecer e passar em branco aí sem ser descobertas. Então, me parece que a sensação de impunidade decorre muito mais do despreparo daqueles que agem legalmente. Doutor, nas duas cidades, as câmaras deixaram de fiscalizar. Cabe responsabilidade ao Legislativo também? Na verdade, a função do Poder Legislativo é atuar, fiscalizar, essa é a sua principal função. O Poder Legislativo tem que estar atuante, cobrar respostas, exigir, mas neste caso não vejo nenhuma responsabilidade do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas do Estado não deveria ter descoberto tantos erros? Na verdade, precisamos saber o que aconteceu, quem praticou, e o Tribunal de Contas, ele só age ao final do exercício e ainda assim de caráter amostral, analisando contratos públicos já terminados, a não ser que haja alguma representação. Então, não haveria como o Tribunal de Contas agir nesse sentido. Dos fatos nas duas cidades, fica uma desconfiança maior com os políticos? Os políticos, eles devem prestar conta dos seus atos, agir com transparência, lealdade e, acima de tudo, demonstrar a legalidade dos seus atos. Em caso de Pontal, parece que o prefeito já responde criminalmente, em Pradópolis ele está sendo investigado, mas, em todo caso, como homens públicos, eles devem transparência e comunicar à sociedade o que de fato aconteceu. A política virou caso de polícia. Como evitar tantos crimes como os cometidos nas duas cidades? Olha, a população deve ficar atenta, o Poder Legislativo deve ser atuante, os governantes devem prestar conta dos seus atos públicos e devemos pregar pela transparência dos atos administrativos e por maior acompanhamento e exercício da cidadania, que é no dia a dia e não apenas na hora do voto. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a preocupação de especialistas com a falta de um plano municipal de saneamento básico em Ribeirão Preto. É com você, Pucci. Até já, Gislene.